você vai deixar de seguir também? Tem muita gente deixando de seguir. Não, não sou eu e eu não me importo com isso de forma alguma. Tem gente que começa a me seguir, depois deixa de seguir e assim vai. Mas eu sei o porquê. É porque eu tenho um propósito. Detalhe, também me posiciono e algumas pessoas não gostam bem disso. E Jesus sabe muito bem, porque quem está perguntando é Ele. Ele está perguntando. E você? Você vai deixar de seguir Ele também? Não, você não ouviu Ele perguntar? Como não? Tá aqui na Bíblia. Vamos lá? Se você não ouviu, você vai ouvir agora. Ele perguntando. E aí? Vão deixar de seguir também? Capítulo 6 de João, a partir do verso 66. À vista disso, diz o quê? Lembra do vídeo anterior? A conversa que Jesus teve com uma multidão de discípulos. Ele estava ali falando verdades. E eles perguntaram. Perguntaram não. Falaram dessa forma. Vou voltar um pouquinho só para você ficar atualizada. Gente, no vídeo passado, eu podia dizer assista, mas eu quero que você compreenda. Então, a partir do verso 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? E Jesus falou. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou: isto vos escandaliza? Você já imaginou Jesus perguntando isso a você? E aí, essas minhas palavras escandalizam você? Quem será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Foi isso que vimos no vídeo anterior. Jesus dialogando com todos aqueles que ele estava simplesmente falando verdades do reino de Deus e daquilo tudo que ele veio propagar aqui. Só que para alguns, de muitos discípulos que estavam ali, disseram que era dura aquelas palavras. E Jesus disse: isso escandaliza você? Então, vamos continuar agora, a partir do verso 66. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Gente, acho que Jesus escandalizou demais. O abandonaram e já não andavam com ele. Então, perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? E aí, vocês vão se retirar? Vocês vão deixar de me seguir? E olha só, verso 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referiu-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Como é maravilhoso! Gente, não, eu amo ler a palavra, a escritura, todas as falas de Jesus. Jesus, ele, Deus, ele, homem, sim, ele se fez homem para vir até nós e pagar um preço, um alto preço, no nosso lugar. Então ele vivenciou aqui tudo aquilo que nós vivenciamos. Ele sentiu, ele viveu, ele teve emoções e ele entendia, e não só entendia, ele sondava os corações, ele sabia o que as pessoas pensavam, o que as pessoas sentiam.
E ele veio aqui com uma missão e um propósito. Hoje, muitos mimimi que a gente vê por aí já estavam aqui na Bíblia também. Nossa, não aguentaram a verdade do Evangelho, aquilo que Jesus falava. Eu fico imaginando que ainda existem pessoas que romantizam aquele Jesus europeu. Fico imaginando Jesus falando apenas manso, calmo, tranquilo, assim. Bom, não é bem assim que nós vemos na Escritura. Então logo se vê que essas pessoas não conhecem a palavra de Deus. Ou talvez muitas até podem conhecer, mas não entenderam. Parece que até elas pulam ou fazem vista grossa pela personalidade de Cristo. Não é brincadeira. Jesus não veio aqui brincar, ele não veio passear. Ele tinha uma missão e algo sério. E ele sabia que muitos daqueles discípulos que o seguiam iriam lhe abandonar. Ele sabia que aqueles homens estavam apenas por interesse ou algo parecido, ou queriam apenas escutar coisas que eram afáveis aos seus ouvidos, ao seu ego, às suas emoções. Não, mas Jesus não veio aqui com essa intenção. Ele veio cumprir o seu ministério. E isso é duro, é maduro também, porque nem todos entendem, nem todos querem também entender. Muitos abandonaram Jesus. Mas assim como ele falou, ele escolheu os 12, eu escolhi vocês. Mas, mesmo assim, Jesus ainda perguntou, e vocês? Não vão embora também não? Não vão me deixar também não? E Pedro disse, Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Para onde iremos? É verdade, nós não temos outro a não ser Ele, o nosso maravilhoso Jesus. Nós temos Ele. Mas outra dura palavra o Senhor diz aqui. Olha, é dura palavra. Imagine você ali falando com os 12 e ele dizer assim, contudo, um de vós é diabo. Você já imaginou você olhando para alguma pessoa e dizendo assim, olha, entre todos esses aqui tem um que é diabo. Sim, não, ele não é o diabo personificado, mas ele estava sendo influenciado pelo diabo. E era isso que Jesus estava dizendo. E ele sabia. Sim, ele sabia. Ele sabe de tudo. Mas você já imaginou Jesus dizendo assim, mas um de vós é diabo. Pelo amor de Deus, gente, vamos ser claros, Jesus, ele se fez homem e veio à terra com um grande propósito. E ele tinha que agir com uma postura diferente. Ele não podia alisar e não alisou ninguém, mas ele sentiu todas as emoções. Ele amou, se compadeceu, se irou, se pôs no lugar, ele chorou. Sim, tudo isso ele passou. Porque para que ele possa nos consolar, ele tem que ter passado e sentido por tudo, todas as nossas emoções para nos compreender. Então, deixa para lá esse Jesus. Não é assim. É Jesus, o maravilhoso, o Senhor Deus. Mas me diz aí, além de ter escutado tudo isso aí, e aí? Você acha que esse discurso também foi muito duro? Você vai deixar de seguir? Assim como muitos, Jesus não está preocupado com o seguidor, nem eu e nem todo aquele que é um cristão verdadeiro, porque nós sabemos o nosso propósito aqui nessa terra. Então, escolha, vai seguir ou vai deixar de seguir? Eu vou seguir. Esse aqui eu nunca deixarei. Cheiro no teu coração, curta, comenta, compartilha. E sim, siga Jesus, jamais o deixe. Tchau!